Olá, sou o professor Reinaldo Haas, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vindos à nossa aula de Meteorologia Básica 1. Observem com atenção o título do nosso primeiro slide: A Engenharia da Atmosfera, Escalas, Tempo e Clima. Vejam que ao fundo temos elementos gráficos em linhas finas que lembram radares topográficos e painéis de monitoramento. Esta estética não está aí por acaso, ela reflete exatamente o que faremos nesta aula. Faremos uma exploração visual e analítica da dinâmica atmosférica. Vamos começar observando os fenômenos na nossa escala humana, os pequenos turbilhões locais, e vamos expandir a nossa visão até chegarmos aos imensos padrões climáticos que regem o nosso globo. Neste segundo slide temos uma comparação visual fundamental para a meteorologia, a diferença entre tempo e clima. Por favor, olhem atentamente para o quadro da esquerda, intitulado Tempo, o estado imediato. Reparem no gráfico que acompanha o texto. Temos várias linhas pontiagudas, em cores como verde, vermelho, laranja e roxo. Essas linhas sobem e descem bruscamente, em um zigue-zague constante. Isso representa a extrema volatilidade. O tempo é exatamente isso, as condições da atmosfera em um momento e local particulares. Ele está sempre mudando, variando de forma caótica em questão de minutos a semanas. Agora movam os olhos para o quadro da direita, clima, o padrão histórico. O gráfico aqui é completamente diferente. Temos uma curva suave, uma área contínua e fluida em tons de verde e azul. Não há picos ou quedas abruptas. Isso ilustra visualmente o que é o clima. Ele é a acumulação, a média e a suavização de todos aqueles eventos diários caóticos ao longo de muitos anos. Lembrem-se sempre da frase destacada em vermelho na base do slide. A nossa atmosfera muda em questão de minutos, ditando o tempo, mas a superfície terrestre e o clima como um todo levam um tempo imensamente maior para se transformar. Passando ao slide 3, vemos a imagem de um globo terrestre bem no centro, conectado por setas a 7 caixas diferentes ao seu redor. Estes são os 7 elementos do tempo, as variáveis físicas que nós medimos continuamente para entender o estado da atmosfera. Vamos olhar cada ícone com bastante atenção. No topo, o ícone do termômetro representa a temperatura do ar, que é o grau de aquecimento ou resfriamento. À esquerda, o ícone de um olho representa a visibilidade, a distância máxima que conseguimos enxergar sem impedimentos no ar. Abaixo dele, as linhas curvas ilustram os ventos, que são simplesmente o ar em movimento. Na base da tela, os ícones de uma gota e de um floco de neve representam a precipitação, seja ela a água líquida da chuva ou a sólida, como a neve e o granizo, que chegam ao solo. Continuando a roda no canto inferior direito, uma nuvem chuvosa ilustra as nuvens, essa massa visível de gotículas de água ou cristais de gelo em suspensão. Acima da nuvem, uma gota de água solitária representa a umidade, que é a medida da quantidade de vapor de água presente no ar. E por fim, à direita, o ícone de um mostrador analógico, um barômetro, ilustra a pressão do ar, a força invisível que a atmosfera exerce sobre uma dada área. São esses 7 elementos, monitorados de forma conjunta, que formam o quadro completo do tempo. No slide 4 nós temos um gráfico com o formato de uma escada ascendente. Este gráfico é de extrema importância para a nossa disciplina. Ele relaciona o tamanho físico de um fenômeno no eixo vertical à esquerda com o seu tempo de duração, no eixo horizontal na base. Vamos subir os degraus dessa escada juntos. O primeiro degrau, lá embaixo à esquerda, é a microescala. Ela engloba fenômenos minúsculos, medindo até 2 metros, e sua duração é curtíssima, de apenas segundos a minutos, como os pequenos turbilhões de poeira. Subindo um degrau, chegamos à mesoescala, na caixa com borda verde e laranja. Aqui, o tamanho dá um salto para cerca de 20 km, e o tempo de vida vai de minutos a horas. É nesta escala que observamos os tornados, as brisas marítimas e as tempestades de verão. Subindo mais um degrau, chegamos à escala sinótica. O tamanho espacial agora é enorme, na faixa de 2.000 km, e a duração se estende por vários dias. É aqui que vivem os grandes furacões, as frentes frias e os vastos sistemas de alta e baixa pressão. Finalmente, no degrau mais alto à direita, está a escala global ou planetária. São fenômenos gigantescos, com mais de 5.000 quilômetros de extensão, durando semanas inteiras. Ela dita as ondas longas e as correntes de jato da Terra.
Olhando para essa escada, a regra de ouro que vocês precisam fixar é clara. Quanto maior a dimensão espacial de um fenômeno atmosférico no eixo vertical, maior será o seu tempo de duração no eixo horizontal. Chegamos ao slide 5, onde vamos colocar uma lente de aumento e focar exclusivamente no primeiro degrau da nossa escada, o domínio da microescala, que abrange fenômenos de 0 a 2 metros. Observem a primeira imagem no topo, o Case 1, emissão pontual. Temos a ilustração de uma chaminé de tijolos expelindo uma densa fumaça cinza. Reparem bem nas pequenas setas azuis que desenhamos no meio dessa fumaça. Elas fazem movimentos circulares logo acima da saída da chaminé. A fumaça sobe, mas esses pequenos turbilhões afetam apenas os metros imediatamente ao redor da fonte. Este é um processo que dura apenas alguns minutos. Agora comparem com a imagem de baixo, o Case 2, obstáculos urbanos. Temos uma ilustração de um quarteirão com prédios altos de vidro e concreto, típicos de uma grande cidade. Vejam atentamente como as setas azuis longas, que representam o vento constante, vêm em linha reta. Porém, ao baterem nas fachadas dos prédios, essas linhas de vento se quebram, se dividem e formam curvas caóticas e espirais por entre as construções e ruas. O fluxo dos ventos é drasticamente alterado, é rasgado pela presença desses obstáculos arquitetônicos. Esses pequenos e velozes redemoinhos de vento gerados nas esquinas e entre os prédios são os chamados eddies. Eles nascem e morrem rapidamente, vivendo por apenas alguns segundos. Esta é a essência da microescala. Ela é altamente localizada, afetada pela rugosidade do solo, e suas mudanças ocorrem num piscar de olhos. Avançando para o slide 6, subimos mais um degrau e entramos no domínio da mesoescala. Lembram da nossa escada de tempo e tamanho? Aqui falamos de circulações de vento e fenômenos que possuem dimensões espaciais típicas de alguns quilômetros até centenas de quilômetros. Por favor, vejam as 3 imagens lado a lado. Na primeira imagem à esquerda temos a dispersão urbana. Diferente daquela fumaça de chaminé isolada da microescala, aqui a fumaça está se propagando por uma cidade inteira. E ela pode se propagar para cima e até retornar para seu local de origem recirculando horas depois. No centro, temos a imagem impressionante dos complexos convectivos. Notem os raios rasgando o céu escuro sobre as montanhas e a cidade iluminada abaixo. Este é um registro real de nuvens eletrificadas e tempestades severas que ocorreram em Florianópolis no ano de 2012. Por fim, à direita, a imagem aterradora de um grande funil tocando a praia e o mar, os tornados. Apesar de serem eventos altamente destrutivos, eles operam na mesoescala, uma escala que geralmente dura de vários minutos a horas. O exemplo específico dessa foto é o tornado que atingiu o município de Tubarão, também em Santa Catarina, no ano de 2008. No slide 7, damos o nosso grande salto espacial para o domínio sinótico e planetário. Olhem primeiramente para o quadro superior, que apresenta uma imagem de satélite. Trata-se da escala sinótica. Vejam o enorme espiral de nuvens brancas sobre o Oceano Azul e a costa. Esta é a assinatura visual inconfundível de um grande furacão, fenômeno clássico de grande escala, cite 11. Exemplos notórios incluem o furacão Catarina, que atingiu o Atlântico Sul em 2004, e o furacão Isabel no Atlântico Norte em 2005, cite 11. As dimensões físicas na escala sinótica são colossais, variando de 2.000 a 3.000 quilômetros, cite 12. O seu tempo de vida também é bem mais longo, durando em média de 5 a 10 dias. É nesta mesma escala que nós observamos o avanço das frentes frias e a formação dos centros de alta e baixa pressão. Agora baixem o olhar para o quadro inferior, a escala planetária. A imagem é belíssima, completamente coberta por linhas fluidas em tons de verde, roxo e rosa. Lembrem-se de que os maiores padrões espaciais observados na atmosfera são de escala planetária. Essas faixas e redemoinhos em tons de roxo ilustram as famosas correntes de jato e as ondas de escala global. Elas são tão imensas que abraçam o globo e ditam o ritmo climático de continentes inteiros. Para monitorar essas escalas, a meteorologia conta com uma robusta rede de satélites. Os satélites geoestacionários, posicionados a aproximadamente 36.000 km de altitude, mantêm uma visão fixa e contínua de um hemisfério para o monitoramento em tempo real.
Já os satélites de órbita polar voam mais baixo a 850 km, cobrindo o globo em faixas dinâmicas e capturando imagens de alta resolução. Chegando ao slide 8, vamos entender como a engenharia da atmosfera enxerga tudo isso. O título é A Rede de Observação Órbitas de Satélites. Os satélites meteorológicos são um dos mais importantes instrumentos de observação que possuímos. A tela está dividida em duas tecnologias distintas. À esquerda, emoldurada em verde, temos a visão nítida do globo terrestre inteiro a partir do espaço. São os satélites geoestacionários. Eles ficam localizados a uma altitude extrema, a cerca de 36 mil quilômetros da superfície. A grande sacada aqui é que a cobertura deles é fixa, eles são dispostos a manter sempre a mesma longitude. Isso nos dá uma visão global contínua de uma dada parte do globo, como faz o satélite GOES. Agora, olhem para o quadro à direita. Temos duas ilustrações didáticas da Terra com os satélites de órbita polar orbitando. Como o nome diz, eles passam pelos polos a cada revolução. A faixa branca vertical ilustra a área do planeta sendo varrida enquanto a Terra gira sob o satélite. Por causa dessa rotação constante da Terra sobre o seu próprio eixo, esses satélites cobrem uma região diferente a cada passagem. Eles possuem órbitas muito mais baixas, de aproximadamente 850 km, o que nos permite capturar imagens muito mais detalhadas. Bons exemplos dessa categoria são os satélites Aqua, Terra e NOAA. A formação de um ciclone no hemisfério sul ocorre em 4 etapas principais. O passo 1 é o encontro. Ar frio e quente interagem, gerando um sistema de baixa pressão. O passo 2 é a rotação, com o sistema girando no sentido horário e a frente fria avançando rapidamente. No passo 3, ocorre o estrangulamento, quando a frente fria alcança a frente quente. No passo 4, a oclusão. O ar quente é forçado totalmente para cima, a tempestade atinge seu pico e logo em seguida se dissipa. Chegamos ao slide 11, onde analisamos a expressão do clima, fenômenos de alto impacto. Observem com muita atenção as 3 fotografias impactantes que temos na tela. Começando pela imagem da esquerda, vemos os escombros de uma casa, com o telhado de madeira completamente destruído e pessoas tentando recuperar o que sobrou. Este é o registro histórico do furacão Catarina, que atingiu nosso estado em 2004, sendo o primeiro furacão registrado no Atlântico Sul. No centro, a fotografia aérea mostra um cenário desolador de enchentes severas. Reparem como a água barrenta tomou conta de quarteirões inteiros, cobrindo as ruas e chegando quase ao telhado das residências. Essas inundações extremas ocorrem quando os sistemas sinóticos, que estudamos agora há pouco, bloqueiam o avanço de frentes de precipitação, fazendo com que chova prolongadamente sobre a mesma região. Por fim, na imagem da direita vemos uma tempestade de gelo. Notem os postes de energia caídos e os cabos completamente congelados e rompidos pelo peso. Este é o colapso de infraestrutura devido ao acúmulo extremo de gelo, a chamada chuva congelante. Estes 3 exemplos servem para nos lembrar do poder destrutivo da nossa atmosfera. Passamos ao slide 13, intitulado A Dinâmica Interconectada. Peço que olhem fixamente para este diagrama de círculos concêntricos. Ele resume a essência de tudo o que vimos até agora. No centro exato, o pequeno círculo branco representa a microescala. É aqui que as tempestades geram as ventanias que afetam uma única rua. Envolvendo esse centro, temos o círculo vermelho da mesoescala. É ela que abriga as tempestades severas. Se abrirmos mais a nossa visão, chegamos ao círculo laranja da escala sinótica, onde os grandes padrões geram as frentes frias e os ciclones. E, englobando tudo isso, temos o grande círculo verde da escala global, onde as ondas planetárias determinam os padrões de grande escala de todo o globo. Tudo está interligado. O movimento gigantesco da escala global vai descendo e influenciando as escalas menores, até chegar ao vento que bate na nossa janela. Como diz o texto na base do slide, repito, o planeta é uma máquina dinâmica. O relevo da Terra leva milhões de anos para se alterar, mas o estado da atmosfera muda em questão de minutos. O nosso domínio, o domínio da meteorologia, é justamente este: compreender como esse gigante invisível dita o nosso dia a dia. Para encerrar a nossa aula, no slide 14 trazemos a teoria para a nossa realidade local. Temos na tela um gráfico comparativo do IMET, mostrando a temperatura máxima para a nossa estação aqui de Florianópolis. No eixo horizontal, na base do gráfico, temos os meses do ano.
de janeiro a dezembro. No eixo vertical à esquerda, as temperaturas em graus Celsius. Observem as 3 curvas coloridas, cada uma representando a média de um período de 30 anos. Vermelho para 1931 a 1960. Verde para 1961 a 1990. E azul para nossa normal mais recente, de 1991 a 2020. Vejam como o padrão do nosso clima se desenha perfeitamente em todas elas. Temos um vale pronunciado nos meses de junho e julho, confirmando os nossos invernos, com médias máximas próximas a 20 graus. Em contraste, os picos das curvas ocorrem em janeiro e fevereiro, onde as médias sobem para a casa dos 28 a quase 30 graus. Mas reparem num detalhe crucial: a curva azul, que representa as décadas mais recentes, está visivelmente acima das curvas mais antigas na maior parte do ano. Isso nos mostra graficamente que a nossa atmosfera e o nosso clima estão em transformação contínua. Entender esses gráficos é entender a assinatura do clima no nosso próprio estado. Encerramos aqui a nossa aula sobre as escalas da atmosfera. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Para encerrar a nossa aula, no slide 14 trazemos a teoria para a nossa realidade local. Temos na tela um gráfico comparativo do IMET, mostrando a temperatura máxima para a nossa estação aqui de Florianópolis. No eixo horizontal, na base do gráfico, temos os meses do ano, de janeiro a dezembro. No eixo vertical à esquerda, as temperaturas em graus Celsius. Observem as 3 curvas coloridas, cada uma representando a média de um período de 30 anos. Vermelho para 1931 a 1960. Verde para 1961 a 1990. E azul para nossa normal mais recente, de 1991 a 2020. Vejam como o padrão do nosso clima se desenha perfeitamente em todas elas. Temos um vale pronunciado nos meses de junho e julho, confirmando os nossos invernos, com médias máximas próximas a 20 graus. Em contraste, os picos das curvas ocorrem em janeiro e fevereiro, onde as médias sobem para a casa dos 28 a quase 30 graus. Mas reparem num detalhe crucial: a curva azul, que representa as décadas mais recentes, está visivelmente acima das curvas mais antigas na maior parte do ano. Isso nos mostra graficamente que a nossa atmosfera e o nosso clima estão em transformação contínua. Entender esses gráficos é entender a assinatura do clima no nosso próprio estado. Encerramos aqui a nossa aula sobre as escalas da atmosfera. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.